5 passos para quem está assumindo uma nova posição de liderança. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Jordão, fundador do Instituto Seja um Líder Melhor, e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre 5 passos para você que está assumindo uma nova posição de liderança. Antes da gente começar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve e deixe também o seu like para você receber os próximos vídeos. Então vamos para a nossa aula de hoje. 5 passos para quem está assumindo uma nova posição de liderança. É o seguinte, se você está assumindo uma nova equipe, se você está no seu primeiro cargo de liderança, basicamente o que você quer é que as pessoas gostem de trabalhar com você. Você quer se sentir mais confiante nesse novo desafio que você está enfrentando. E a primeira dica que eu gosto de dar para os líderes é o seguinte: escutar as pessoas. Tem uma frase do John Maxwell que ele fala o seguinte: líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de conhecer as pessoas. Líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas que vai liderar. Enquanto líderes maduros escutam, aprendem e depois lideram. John Maxwell. Se você não conhece, John Maxwell é um dos maiores autores de liderança do mundo, autor especialista também em liderança. Então olha que interessante, líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas, ou seja, aquela pessoa, aquele líder que assume um time e já quer ir rápido, já quer sair liderando, já quer ser reconhecido, já quer ter o respeito das pessoas, e a verdade é que não é assim. Líderes maduros, primeiro eles escutam as pessoas, depois eles aprendem sobre as pessoas e só depois eles lideram. Então, como que você vai fazer na prática? Comece escutando as pessoas. E o que você vai escutar? A história dessas pessoas, experiência delas, história de onde que elas vieram, experiência, os desafios que elas estão enfrentando. Você vai conhecer também os valores dessas pessoas. Olha que interessante. Então você vai conhecer cada uma das pessoas com quem você vai se relacionar, com quem você vai trabalhar. E para você ouvir as pessoas, você vai praticar a escuta ativa. O que é isso? Você vai ouvir as pessoas com máxima atenção, tá legal? Muito importante você ouvir as pessoas com máxima atenção. Passo número 2. Aprender com os liderados. É exatamente o que o Maxwell propõe nesta frase. Líderes maduros primeiro escutam, depois aprendem. Então você vai aprender com os liderados. Não é só o líder que ensina. Os liderados também devem compartilhar seu conhecimento e experiência. Isso é uma demonstração de humildade. Quando o líder ele se mostra disposto a aprender com a sua equipe, com as pessoas com quem ele está liderando, as pessoas começam a enxergar humildade no líder. E humildade não é você se rebaixar ou você se sentir menor, não é a respeito disso. É simplesmente você mostrar que você tem a mente aberta para você receber conhecimento, para você acessar conhecimento e sabedoria também das outras pessoas. A humildade é uma das habilidades mais demandadas, inclusive, no mundo de hoje. As empresas e as pessoas esperam humildade dos seus líderes. Então é importante você criar uma rotina de aprendizagem
onde tanto você como as pessoas que você está liderando, todos estão ensinando e todos estão aprendendo, principalmente você que está na posição de liderança. Passo número 3. Deixar claro a sua visão. Deixar claro a sua visão. O que acontece aqui? Se você não sabe para onde está indo, por que as outras pessoas vão seguir você? Esse é um dos maiores problemas que acontecem na liderança hoje em dia. O líder, ele não deixa clara a sua visão, primeiro porque muitas vezes ele não tem uma visão. E além de ele não ter uma visão, ele não tem uma visão única, uma visão realmente diferenciada. E às vezes, quando o líder tem uma visão, ele não sabe comunicar claramente a sua visão para as pessoas. E aí o que acontece? As pessoas não sabem para onde o líder está indo. Então, obviamente, elas não vão seguir o líder, porque você não quer seguir uma pessoa que está sem rumo. Então é muito importante você ter a sua visão definida, você ter a sua visão alinhada com os objetivos da empresa. Nos meus treinamentos de liderança, eu sempre pergunto para os líderes qual a sua visão em uma frase. Me fale a sua visão em uma frase. E aí olha o que acontece. Praticamente todo mundo, ao invés de falar a sua visão de maneira clara, objetiva, em uma frase curta, as pessoas contam uma longa história. Ninguém consegue entender qual que é a visão que o líder está querendo passar. Dedique algum tempo para você escrever a sua visão, você conseguir deixar claro a sua visão para as pessoas. O Simon Sinek, se você não conhece, um dos maiores autores da atualidade sobre liderança, ele fala o seguinte: líderes precisam ter duas coisas. Uma visão diferente, única, né? Uma visão diferente e saber comunicar claramente esta visão. Então, dedique um tempo para você desenvolver e você escrever a sua visão, de preferência uma visão única, e depois você saber comunicar esta visão de forma clara para as pessoas. E aí sim, as pessoas vão começar a seguir você, porque elas vão saber para onde você está indo e vão entender isso claramente. Passo número 4. Entenda os 5 níveis da liderança. O que são os 5 níveis da liderança? Este é um conceito criado também por John Maxwell. É importante você respeitar o processo da liderança. Existem certos níveis da liderança que você não deve pular esses níveis. Então, você precisa entender que algumas coisas vão acontecer no momento certo. E quais são, então, esses 5 níveis? Nível 1. Position. Deixa eu escrever aqui. Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O nível 1 é chamado de position. O que acontece nesse nível? As pessoas seguem você porque elas precisam seguir. Porque você é o chefe delas. Basicamente é isso. Então as pessoas te seguem porque elas precisam seguir. O nível 2 é chamado de permission. E o que acontece nesse nível? As pessoas seguem você porque elas querem seguir. Você percebe aqui a mudança que acontece. Agora as pessoas estão seguindo você, não é só porque você é o chefe delas. Agora elas estão começando a enxergar valor em você. Então elas querem passar a te seguir. Por exemplo, quando as pessoas entendem a sua visão, você tem mais chance de que elas passem a querer seguir você, porque agora elas sabem para onde você está indo. Nível 3. O nível 3, Maxwell chama de production, ou resultado.
que acontece nesse nível? As pessoas seguem você por causa do resultado que você gera para a empresa. Então, olha como é importante você respeitar o processo de liderança. Não é logo no começo, quando você inicia num cargo de liderança, que você já vai começar a gerar resultado para a empresa. Você ainda vai levar um tempo conhecendo as pessoas, você vai levar um tempo conhecendo a cultura da empresa, os ativos organizacionais, e com o passar do tempo você vai adquirindo o respeito das pessoas, e aí as próprias pessoas vão começar a te ajudar a gerar esse resultado. Mas neste momento elas vão começar a seguir você por causa do resultado que você gera para a empresa. E olha o que acontece aqui no nível 4. Ele é chamado de People Development. Neste nível, as pessoas seguem você por causa do resultado, por causa do que você faz para elas. Uma vez que você já está gerando resultado para a empresa, começa a fazer algo pelas pessoas. Perceba como é importante você respeitar o processo da liderança. Se você quiser logo no começo já fazer algo pelas pessoas, talvez elas nem vão permitir isso. Por quê? Elas não viram ainda você gerando resultado para a empresa, resultado financeiro, resultado nos negócios. Então talvez elas não vejam ainda essa autoridade em você como líder para elas. E o nível número 5. Maxwell chama de pináculo, que é o ponto alto de uma montanha. Também pode chamar de respeito. E o que acontece nesse nível? As pessoas seguem você por causa do que você representa. Este é um nível em que você começa a gerar legado. E olha que interessante, o próprio John Maxwell, que criou este conceito, ele diz que ele não chegou nesse nível ainda. Olha só, o próprio cara que criou este conceito diz que não chegou nesse nível. Uma grande demonstração de humildade da parte dele. Enquanto muitos líderes querem pular as fases e começar direto aqui nesse nível 5. E não é assim que a coisa funciona. E o passo número 5, desenvolver a sua liderança. Isso aqui é importante tanto para quem está começando a liderar, como para quem já tem alguma experiência. E o que então você vai aprender? O que você deve aprender para você desenvolver a sua liderança? Aqui eu recomendo o seguinte: você basicamente conhecer os fundamentos da liderança. O que são fundamentos? Fundamentos são princípios. Princípios, eles são imutáveis, ou seja, não importa o cenário, não importa o contexto que a gente tiver, os princípios, eles não mudam. Outra coisa que você deve aprender, autoliderança, que é você liderar a si mesmo. Não tem como você liderar com exemplo, você dar exemplo na sua liderança, se você não demonstrar que você é um bom líder de si mesmo. As pessoas vão perceber se você não liderar bem a si mesmo. Você tem que também entender de gestão de pessoas. E aqui uma observação. Quando a gente fala em gestão de pessoas, não basta você ser especialista em pessoas. Você precisa saber lidar com as pessoas. Qual é a diferença disso? Imagina que você entende de aviação. O fato de você entender de aviação não significa que você sabe pilotar um avião. O fato de você entender de comida não significa que você é um chefe de cozinha. Você precisa não apenas ser um especialista em pessoas, você precisa saber lidar com as pessoas, relacionamento. E o quarto tópico que você precisa estudar é sobre negócios. Um líder, ele vai ser cobrado por resultados, então você precisa entender de negócio e de geração de resultados. Todos esses tópicos aqui, existe método para isso. A liderança é uma ciência, a liderança é uma arte, existe método
para você fazer cada uma dessas coisas. E como você desenvolve isso? Como desenvolver a habilidade de liderança? Eu vou deixar para você 2 links aqui na descrição de uma formação em liderança do Instituto Seja um Líder Melhor, caso você tenha interesse em participar. E eu vou deixar também o link de uma mentoria individual. A gente vai trabalhar junto na sua visão única de liderança. A gente vai trabalhar sobre como você ser um líder autêntico também, tudo de maneira individual. E aqui a formação liderança, onde você vai trocar experiência com outros líderes. Programa completo, onde a gente aborda todos esses tópicos que você está vendo aqui. E para a gente fechar, eu gostaria de ouvir de você o que você recomendaria para quem está assumindo uma nova posição de liderança. Obviamente, a gente não falou tudo aqui, então eu gostaria de ouvir de você, de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento, o que você recomendaria para quem está assumindo uma nova posição de liderança, assumindo uma nova equipe. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Lembre-se de você se inscrever aqui no canal, caso você não esteja inscrito. E se você tiver interesse em desenvolver a sua liderança, eu deixei 2 links aqui na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre a nossa formação em liderança e também a mentoria individual para líderes do Instituto Seja um Líder Melhor. Eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até mais!